Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 14ª aula para o 8º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais princípios do liberalismo, certo? A gente vai entender os chamados princípios liberais. Esses princípios, eles vão pregar aquilo que o liberalismo tem como principal objetivo, que é essa liberdade, certo, de você praticar atividades econômicas, sociais, econômicas, políticas. Então, a gente tem dentro desse processo de princípios liberais alguns princípios. Na verdade, a gente tem dentro desse processo de liberalismo alguns princípios que são fundamentais para que se tenha a garantia desse chamado liberal, certo? Desse princípio liberal. Então vamos lá ver, observem aí. Os princípios liberais. A gente vai falar na aula de hoje sobre 4 dos principais princípios liberais, certo? Que são estabelecidos dentro dessa teoria liberal. A gente vai falar sobre política, certo? O que é a política e a importância da política. E aí a gente já classifica que a política ela é diferente da politicagem, certo? A gente vai ver um pouquinho sobre liberdade, o que é liberdade, se a liberdade de fato é aquilo que a gente entende como liberdade. A gente vai estudar um pouquinho sobre igualdade, o que é igualdade, como que a gente faz para se garantir que a igualdade seja exercida. E por último, a gente vai ver um pouquinho sobre propriedade, certo? O que é, de fato, ter propriedade. Então vamos lá, começar. Princípios liberais, vamos falar um pouquinho sobre o que é política. Observem, política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e de seu voto. A palavra política tem sua origem na palavra grega polis, que significa cidade. Nesse sentido, determinava a ação empreendida pelas chamadas cidades-estados gregas para normalizar a convivência entre seus habitantes e com as cidades-estados vizinhas, certo? E aí, antes da gente falar do conceito de politicagem, vamos dar uma resumida aqui nesse conceito de política. Então, política basicamente é essa atividade que é desenvolvida pelo cidadão, certo? Aquela pessoa que tem o exercício de sua cidadania através do exercício de seus direitos. Então, quando esses direitos são pautados em assuntos políticos, a garantia da cidadania está sendo exercida. Então, a política, ela é isso, certo? A própria palavra que surgiu através da palavra polis, que significa cidade, ela tem esse sentido de ter a participação e o desenvolvimento dos cidadãos dentro de determinada sociedade em assuntos que são políticos, como, por exemplo, na eleição de um determinado representante, ou como, por exemplo, no seu autonomeio dentro do processo de eleição. Então, você participar desse processo também é uma forma de política, não só votando, mas se pondo em condição para ser votado, certo? Então, todos esses aspectos, eles englobam esse significado de política, certo? Diferente de politicagem, como vocês podem ver aí nessa imagem amarela no slide. Politicagem, o que é? Ato ou efeito de politicar. Ficou bem amplo ainda, né? 2. No termo pejorativo, política pouco escrupulosa ou que se rege por interesses pessoais. E 3, também ainda nesse ato pejorativo, é um ato de politiqueiro. Então, diferente da política, a politicagem ela visa quase que única e exclusivamente seus interesses pessoais, certo? É quando você deixa de exercer determinado processo político em bem comum, em bem coletivo, e passa a pensar só em si mesmo. Então, quando esses interesses eles não estão dentro de uma melhor visão para o Estado, mas apenas para si próprio, ele se torna politicagem e deixa de ser política, certo? Então, compra de voto, venda de voto, fraudes, manipulações, tudo isso estão dentro desse processo de politicagem que não são e não deveriam fazer parte da nossa política, certo? Então a política é um desses primeiros e principais princípios liberais.
Vamos lá entender o segundo conceito e o segundo princípio. A liberdade. Então, vamos ver o que é liberdade. Segundo o dicionário, é um grau de independência legítimo que um cidadão ou povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. 2. Conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Então, a liberdade é esse conceito muito amplo, certo? É um conceito que fica até difícil da gente discutir nessa aula em específico só sobre o conceito de liberdade, porque é um conceito bem extenso, que envolve uma série de fatores que vão desde fatores pessoais, certo? De interesses pessoais, até fatores coletivos, certo? Então, a nossa liberdade, ela também envolve não só aquilo que a gente quer e aquilo que a gente acha que a gente pode querer, mas também aquilo que favorece, facilita e traz como bem comum, certo? Para toda a sociedade. Então, geralmente, a nossa liberdade ou o excesso da nossa liberdade pode, em algum momento, afetar algum processo dentro desses princípios de cidadania, certo? De exercício de direitos, de deveres e cumprimento de todas essas ordens. Então, segundo essa definição que a gente viu, a liberdade nada mais é que esse conjunto de direitos que são reconhecidos ao indivíduo, certo? Isoladamente ou em grupo. Então, são direitos que são exercidos tanto de forma individual como também de forma coletiva. E aí vamos para o nosso segundo princípio, que é o princípio de igualdade. A gente viu o princípio de política, o princípio de liberdade, agora o princípio de igualdade. O que é a igualdade? Igualdade é a ausência de diferença. Prático e simples, certo? Se a gente não tem diferença, então a gente tem a igualdade. A ausência da diferença, ela é a igualdade. A igualdade ocorre quando todas as partes estão nas mesmas condições, possuem o mesmo valor e são interpretadas a partir do mesmo ponto de vista, seja na comparação entre coisas ou entre pessoas. E aí, essa imagem retrata um pouquinho da diferença da igualdade para a equidade. A igualdade, no seu termo mais simples e direto, é a igualdade, a ausência de diferença, certo? É quando todos aqueles alcançam as mesmas condições. Porém, muitas vezes a gente acha que igualdade é a gente pegar determinada coisa e dividir igualmente entre determinadas pessoas. Mas o conceito de igualdade ele tem que ser levado em conta também as particularidades de cada pessoa, de cada indivíduo. E é aí que a gente tem o conceito de equidade, que é essa igualdade altamente identificada, quando a gente tem esse estágio elevado da igualdade, onde realmente funcione esse processo de não haver diferenças e onde as pessoas estejam nas mesmas condições. Explicando a imagem, no termo mais simples e leigo de igualdade, onde a gente tem essa divisão igual, cada um daqueles 3 personagens receberam um caixote para poder subir e assistir ao jogo. Mas a gente percebe que um deles é bem menor, certo? Então, só com o caixote, ele ainda assim não consegue visualizar o jogo. Já o sentido de equidade, que é quando a gente tem essa igualdade altamente expressa, a gente tem uma divisão muito bem feita de acordo com as condições de cada indivíduo. Então a gente tem ali essa divisão feita de forma totalmente igual, certo? Agora todos podem assistir o jogo. Então, é esse o conceito de liberdade no seu mais amplo campo de conhecimento, certo? Essa equidade e essa garantia de mesmas condições e mesmo valor a partir desse mesmo ponto de vista de diferentes pessoas, certo? Então, esse foi o nosso segundo princípio liberal, que é o princípio de igualdade. O terceiro, na verdade, a gente viu política, liberdade e agora igualdade. E aí, por último, a gente tem continuando ali, observem ali que a gente ainda tem um significado de igualdade nesse processo.
A palavra igualdade, ali no último parágrafo, está relacionada com o conceito de uniformidade, de continuidade, ou seja, quando há um padrão entre todos os sujeitos ou objetos envolvidos. Então, é o que a gente estava falando ali daquele conceito de equidade, certo? A gente tem um padrão entre todos os sujeitos, por exemplo, daquela imagem, ao assistir um jogo. E agora, de verdade, vamos para o nosso quarto princípio liberal, que é o princípio de propriedade. Observe. A gente tem ali o significado da palavra propriedade de acordo com o dicionário. 1. Posse legal de alguma coisa. 2. Direito pelo qual alguma coisa pertence a alguém. 3. A coisa possuída. 4. Casa, prédio, campo e etc. 5. Virtude particular ou qualidade inerente. E 6, bom emprego da linguagem, que é igual justeza. A propriedade, gente, ela é a qualidade daquilo que é próprio, certo? Aquilo que é seu. Então, o direito, dentro do princípio liberal, o direito à propriedade é o direito de você ter a garantia de que algum bem, posse, alguma casa, algum imóvel, ele seja seu, de fato e de direito seu. Então, essa propriedade é essa garantia de que você tenha nas suas mãos aqueles bens que lhe pertencem, certo? Que são seus. Então, o princípio liberal de propriedade, ele parte desse princípio de que seja garantido que os seus bens, as suas propriedades sejam de fato suas, e você tem esse direito de possuir e de ter propriedade, certo? De ter aquilo que esteja dentro da sua governabilidade. Então, esses foram os nossos 4 princípios liberais que a gente abordou na nossa aula de hoje. Vamos agora fazer 2 questões rapidinho para a gente melhor entender esse conteúdo. Observem, primeira questão. A palavra política tem sua origem da palavra grega polis, que significa cidade. Diante disso, podemos entender o termo política como, letra A, atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e do seu voto. B, atividade desempenhada pelo Estado quando exerce seu direito de impor leis autoritárias. C, a liberdade que os governantes têm de arbitrar sobre a vida dos cidadãos. Ou D, um direito adquirido através de muita luta, porém, ao longo dos anos, tem perdido força no cenário nacional. Então, de acordo com o significado que a gente abordou dentro dessa aula dos princípios liberais, o termo política ele pode ser entendido como a alternativa correta é a letra A, certo? Como uma atividade que é desempenhada pelo cidadão, por aquele que faz parte de determinada sociedade, quando este exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e também do seu voto, certo? Então, é esse o principal significado da palavra política, certo? Do que é a política. Segunda questão. A palavra igualdade está relacionada com o conceito de uniformidade, de continuidade, ou seja, quando há um padrão entre todos os sujeitos ou objetos envolvidos, as mesmas condições. Lembra lá que a gente falou? Entendendo a igualdade como um caminho para a equidade, podemos dizer que A, é de fundamental importância que alguns tenham acesso. B, nem todos precisam ter acesso, apenas os de família letrada, ou seja, aqueles que têm educação, que têm estudo. C, todos precisam ter acesso considerando as diferentes limitações. Ou D, igualdade e equidade já são uma realidade, todos já têm acesso. A alternativa correta, logicamente, é a letra C, certo? Todos precisam ter acesso considerando as diferentes limitações. Então, é esse o real significado da palavra igualdade, quando todos têm as mesmas condições, respeitando as suas limitações. Cada um tem uma particularidade diferente, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender esses princípios liberais. Para ter acesso a essa aula, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação, que a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima aula.